É isso. Meus irmãos, com a graça e a paz, uma boa noite e salvação para todos. Estamos dando início a mais uma aula, né? Mais uma aula que nós temos aqui da Igreja Imaverde, ou seja, Igreja Missionária Voz do Deserto. É um prazer ter você conosco. Eu sou o reverendo apóstolo Clécio Martins, pastor presidente da Igreja Missionária Voz do Deserto, e é uma honra ter você conosco. E esses dias nós estamos estudando, Rebuscando as Espigas, a qual nós estamos transmitindo para o YouTube, para o Facebook e também para o Instagram e outras mídias sociais, outras redes sociais. E nesta hora eu gostaria de convidar você para que possamos, eu e você, orar, agradecer ao Pai, ao Eterno, pedir a Ele que nos abençoe em nome do seu Filho, Yahushua o Mashiach. Hoje nós vamos ver a comissão Yohanan ou Yoshanan, João, para que possamos aprender um pouquinho mais. Louvado seja o nome do Criador. Vamos falar com o Pai. Criador dos céus e da terra, diante de vossa presença está a nossa vida. Te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, pois tu és digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja o teu santo nome. Convidamos, ó Pai, a nos abençoar na sabedoria e na inteligência. Sabedoria, Pai querido, para expressar o teu espírito, o teu ensinamento. Inteligência para aprender contigo tudo o que devemos aprender e também transmitir ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Obrigado, Pai querido, fica conosco. Toda a honra e toda a glória para ti. Nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Yahushua o Mashiach. Amado, nesse exato momento eu quero saudar, dar graça e a paz a todos os irmãos que nos acompanham de outros ministérios. Muito obrigado. Que o Espírito Santo vos abençoe e vos guarde. Nós temos hoje aqui falando sobre a comissão de João. A comissão de João. Está comigo me auxiliando hoje o nosso amado evangelista Lucielto. Então, alô, Lucielto, para os irmãos conhecer. Isso, evangelista Lucielto está aqui hoje no estúdio me auxiliando. Então, vamos aprender hoje aqui a comissão de João. Nós estamos no estudo Rebuscando as Espigas. Você que está aí pela Messia, nossa cooperadora Messia está aqui acompanhando conosco. Pedimos a você que compartilhe e avise para os irmãos que não foi possível transmitir pelo Facebook. Nós vamos colocar lá no Facebook. Alguns irmãos que querem compartilhar conosco e quer estudar conosco, que deve estar esperando no Facebook. E nós vamos simplesmente transmitir hoje pelo Instagram e depois colocar no YouTube e no Facebook, tá certo? Então vamos aqui, a comissão de João. Há 2 versículos do Evangelho de João que reúne bem a sua comissão. Na verdade, fez de Yahushua diante dos discípulos muitos outros sinais que não está escrito neste livro. Porém, foram registrados para que creia que Yahushua Cristo, Filho do Eterno, e para que crendo tenha vida em seu nome. É interessante nós observar que ele sempre traz uma missão para falar do nome, não dos nomes, mas do nome do nosso Salvador. Foi sempre essa graça. Está lá em João 20, 30 e 31, que diz, que fala, achou aí, filho? 20, 31, o que diz aí, João? Tem que falar um pouquinho alto para os irmãos pegar aqui. João 20, 30 e 31. 31, Yahushua realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Yahushua é o Cristo, o Filho de Yahweh, e crendo tenha vida em seu nome. Aleluia. Observamos que o Evangelho Santo, o Evangelho do Salvador, ele é para a nossa salvação, salvação de vida eterna. Os milagres que acontecem no meio da igreja para nós é exatamente para que eu e você possa ter um alicerce e creia que no nome dele podemos todas as coisas. Para isso ele não deixou esses sinais, milagres, maravilhas, os dons espirituais, ele nos deixou exatamente para que nós possamos crer no seu nome. Ele não deixou esses sinais para você se promover, nem eu se promover. Ele não deixou esses sinais para que nós possamos enriquecer-se
ou ganhar dinheiro. Não, não. Ele deixou esses sinais para que nós possamos crer no seu nome, que há poder no nome de Yahushua, ou Mashiach, ou ungido. Por isso que ele nos deixou, para que eu e você possamos acreditar no Evangelho Santo. Porém, a palavra do Criador, a palavra do reino, é o maior milagre que pode acontecer na vida de um cristão. Porque é pela palavra que você se prepara para entrar no reino do céu. É pela palavra que eu e você somos convencidos pelo Espírito Santo, para que eu e você possa se arrepender dos nossos atos errôneos, dos nossos atos pecaminosos, dos atos que afastam a graça, a presença, a Shekinah do eterno de nossas vidas. É pela a palavra, não pelo milagre. É por isso que eu e você podemos observar que dos 10 leprosos, só um retornou para agradecer. Porque aquele que retornou verdadeiramente, a palavra do Criador, ela entrou dentro dele. A palavra do Criador transmitida através do seu Filho amado, Yahushua, o Mashiach, o Cristo, conseguiu entrar no coração daquele homem, e ele viu que simplesmente a cura divina não era o suficiente. Ele tinha que ter necessidade também de quê? De salvação, de vida eterna, de acompanhar, de gratidão, agradecer. Então eu e você temos que aprender isso diante da palavra do rei. O que eu quero dizer para você é que Rebuscando as Espigas traz para mim e a você esse ensinamento, que muitos já estão perdidos. Muitos não estão mais sabendo para que é o seu chamado, para que serve, o que é que você está na igreja, fazendo o que na igreja. Muitos vão para a igreja simplesmente por causa do milagre, outros talvez por causa de bens financeiros e sucessivamente. Mas não foi para isso que Cristo te chamou. Ele te chamou primeiramente para te libertar das tuas mazelas, perdoar os teus pecados, te preparar para o reino do céu. Por isso que a palavra diz: buscar em primeiro lugar no reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outras traduções está: e essas coisas vos serão acrescentadas naquilo que o homem se preocupa, no vestir, no comer, e etc., sucessivamente do seu dia a dia, no seu corpo físico, seu natural do dia a dia na terra. Mas o maior milagre que pode acontecer na minha vida e na sua é ser transformado pela palavra do nosso Salvador, Yahushua, o Mashiach. Ser transformado pela palavra, né? Então vamos lá. Muitos podem escrever sobre Yahushua fez diante do seu discípulo, mas nem todo tem a comissão, a maturidade para escrever o que o Espírito realmente tem a dizer. Muitos estão em nosso meio, na verdade, muitos são até pastores, muitos são até obreiros, né? Quem sabe até de renome, mas não tem a maturidade de se escrever de dentro do Criador e ele para ele sucessivamente. Muitos estão dentro do Evangelho, pela graça, alcançar as graças divinas, muitas vezes até para orar, os milagres acontecerem sucessivamente. Outros louvam bonito, canta bonito, que é uma beleza, né? Toca na alma, mas não tem maturidade para que possa, dentro de si, enriquecer o seu chamado. É onde entra o perigo, o estrelismo, aonde sai o cristocêntrico e passa a ser a pessoa cêntrico. A pessoa passa a ser ela. Ou seja, a igreja sem ela não vai, ela pensa dessa forma. Se eu sair da igreja, eu vou largar tudo, eu faço isso, não sou reconhecido, o pastor não está me vendo, eu canto muito bem, eu já oro, paralítico anda, cego enxerga, surdo ouve, mudo fala. O Pai me usa em revelação e profecia. Eu preciso me destacar. Eu não posso ficar assim. Aí tirou o cristocêntrico e passou a ser ela, o centro das atenções. Isso que se torna um perigo. Quando você não tem maturidade para entender o chamado, os dons espirituais que o Espírito Santo nos dá. Ele concede esses dons espirituais para mim e para você. Depois a gente vai falar dos dons. Para que você possa ganhar alma para o reino e não se promover. É notório que passamos a ser percebidos quando o Espírito Santo passa a nos usar.
passa a nos agraciar com as suas ferramentas, né? É notório, é claro, se um servo do Altíssimo tem uma necessidade, lembrando que as coisas do Eterno tem que haver um propósito, não tem que ter estrelismo para se mostrar, não esqueça isso. Digamos que há uma necessidade de nós abrir o mar, e nós oramos e o mar se abre, com certeza vai ser notório à vista de muitos. É nessa hora que eu e você temos que conceder toda a graça ou toda a glória ao nosso Criador. Somos homens mortais. Foi isso que Paulo e Silas falaram quando ele estava lá na cidade, que eles foi uma maravilha, milagres, e ali eles, é um Deus, é Júpiter, eles, não, somos um homem igual a vocês, somos pecadores. Isso a gente aprende muito com os apóstolos, com Kefas, que é Pedro, e com os demais apóstolos. Mas vamos continuar na aula e que depois a gente passa a falar sobre isso aí. O autor do evangelho de Matitiarro, que é Mateus, foi um publicano, coletor de imposto. Mateus foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Yahushua. Era alguém ligado ao governo da época. Isso fez perceber que Yahushua veio à terra como rei e levou a registrar tudo de ponto de vista no reino do céu. Então ele diz que Yochanan, João Batista, Yohanan Batista, ou Emegidor, né, que emerge, saiu a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a palavra do reino, que ela veio para mim e para você, é de arrependimento. Hoje nós vemos muitas pessoas pregando o evangelho da forma mudar a vida das pessoas, pregando sobre riqueza, sobre bens financeiros, sobre tantas coisas. É verdade que isso pode acontecer, claro que pode, e não é errado. O errado é você errar o alvo. A palavra chama pecado, errar o alvo. O Evangelho Santo, ele veio para mim e para você para tirar nós do anonimato, tirar nós da situação pecaminosa, arrepender-se e aceitar o Evangelho Santo para ser salvo. Aceitar seu filho. Por isso que eu e você temos que pregar o arrependimento. As demais coisas acontecem na igreja. Pelo menos aqui na igreja Mistério do Deserto já aconteceu várias coisas inacreditáveis, que se fosse notificado em televisão e etc, é inacreditável. Mas ficou entre a voz do deserto. Ele não mandou pregoar milagres. Ele não mandou eu e você sair pregoando milagres. Ele mandou eu e você pregar arrependimento, pregar o evangelho de arrependimento. A alma que aceitar e se arrepender e for batizado será salvo. É isso que você temos que entender. Muitas vezes nós trazemos para nós simplesmente a doutrina para dentro da igreja e queremos expor externamente as coisas que chamem a atenção das pessoas, né? A gente quer lá para fora, olha, a minha igreja é assim, paralítico anda, cego enxerga, surdo ouve, mudo fala, e não é feio, é até bonito. Mas é errado eu não pregar o evangelho de arrependimento. Por isso que eu e você temos que aprender isso na palavra. Eu e você temos que viver em Cristo, para Cristo, independente do estado terreno. Eu e você temos que aprender que nós fomos chamados para ser salvos, para ser arrebatado. Louvado seja Yahweh. Aí diz aqui a palavra, ó. Vamos lá. Vamos para a gente aprender um pouquinho, né? Lá em Matitiarro 3:2. Vou abrir minha Bíblia, estou com preguiça hoje, né? Só quem está abrindo é Luciel. Eu, Luciel, vou te dar uma mão aqui, parece que está até com o ouvido ali. Vamos lá. Em Matitiarro, capítulo 3, versículo 2, ou seja, em Mateus, capítulo 3, versículo 2, seja bem-vindo, minha amiga Messia. 3:2, a gente vai aprender algo maravilhoso aqui, que diz aqui, ó, sobre os milagres, né? Vamos lá, 3:2. Eita, Martins.
naquele João, vai falar de João, ok. Arrependa-se, pois o reino do céu está próximo. Arrependei-vos, é próximo o reino do céu. Essa é a pregação de salvação de vida eterna, tá certo? Vamos lá, para a gente aprender aqui. Escrito em letras gregas, romanas, em hebraico, diz: Yahushua é ungido, o rei dos Yahudins, o rei dos judeus. Yahushua, o ungido, é o rei dos Yahudins. Yahudins são o povo de Israel, são o povo de Judá, tá? Então vamos lá. Marcos, o autor do evangelho, era primo de Barnabé. Ele saiu na primeira viagem com Barnabé e Saulo, que é Paulo, e logo voltou, talvez por não ter suportado o sofrimento da viagem. Mais tarde ele acompanhou a Kefas, que é Pedro, tá? 1 Pedro 5,13, né? 1 Pedro 5,13, consegue, irmão? Quanto você acha vendo aqui? E provavelmente resolveu escrever o seu evangelho para registrar o que ouvia dele. Achou, irmão? Pode ler, irmãos. Né? Aqui, filho, ó. Cadê ele? Tá, nós estamos também aqui, chegou a nossa amiga a cooperadora Messi. Pode ler. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Isso, 13. Aquele que 13, está em Babilônia também é Leida. Envia-lhe saudações e também Marcos, meu filho. Amém? Assim seja. Então, tá aí a comprovação que os dois estavam juntos, né? E a gente vai chegar no versículo-chave. Marcos 1, 16 e 18, meu filho, veja aí. Por isso diz que o evangelho de Marcos é o evangelho de Kefas, de Pedro, que começou bem como um líder principal entre os 12 apóstolos. Que legal, né? Eu acho bonito aqui a maneira que Kefas era respeitado. Ele, como um presbítero, como um pastor da igreja, como um líder da igreja, é uma pessoa super respeitada pelos nossos amados irmãos, né? Havia ali uma harmonia, uma sincronia. Tivemos problema na igreja primitiva, sim. Tivemos problema na igreja primitiva, sim. Mas a qual se sentava e se solucionava, se resolvia. Não tinha essa de dizer assim, eu vou sair, vou para a igreja fulano, vou para a igreja Beltrano. Não existia isso. Não existia isso. Podia até existir um pouco de separação, mas depois ele chegava a um denominador e se organizava ali. Tá certo? Veja aí, meu filho, o que ele diz? Lá em Marcos 1, 16 e 18, né? Marcos 1, 16 e 18. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. 17. E Yahushua lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Amém. Assim seja. Primeiramente, eu e você temos que aprender algo muito maravilhoso aqui nessa passagem. Qual que é essa passagem que eu vejo? O sinal da obediência. Você observa que os apóstolos, que foram chamados os primeiros apóstolos, eles não imporam condições nenhuma para servir. É diferente de muitos hoje. Muitos querem dizer assim: se o meu casamento for resolvido, eu vou ser cristão. Se meu marido for crente, eu vou ser crente. Se acontecer isso na minha vida, eu vou ser... Não. É incondicionalmente da forma que você está. Tá? Você tem que aprender a ouvir a voz. Na hora que ela diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, ele está chamando a todos. Todo ser humano está cansado dessa vida. Por mais que ele seja feliz, tem algo que lhe falta na vida. Eu e você estamos cansados. Amigos corruptos, amigos falsos, muitas vezes, pessoas que muitas vezes comem no seu prato, é as pessoas que verdadeiramente traem. As condições financeiras muitas vezes precárias, saúde muitas vezes difícil, né? Uns têm plano de saúde, outros não têm. Enfim, vivemos uma vida
de sobrevivência, não é viver. Por isso que lá no livro de Apocalipse, ele fala para mim e para você o que é vida, o que é viver. Ele faz questão de dizer, ó, lá não tem mais morte, lá não tem mais choro, lá não tem mais luto, não tem mais pranto, não tem mais nada disso. Ele faz questão de dizer, se você crer em mim, ouvir a minha voz, me aceitar como teu Salvador, eu te darei a verdadeira vida, te ensinarei o que é viver, te mostrarei o que é vida, o que é viver. Imagina, com o mundo em que nós vivemos aqui, muita gente já ama essa terra, já gosta disso aqui, né? Se pudesse, nem morria, na verdade. Não é verdade? Você imagina você chegar num lugar onde morte será banida, não tem mais morte, onde as doenças não existirão, onde as preocupações se foram, não existe, e aonde não há mais lágrima, somente paz da graça. Não precisa se preocupar com hora, com nada. Por isso que ele faz questão de dizer, lá não há mais sol, não precisa do sol, não necessita do sol, porque ele é nosso próprio tempo, nosso próprio sol, nossa própria luz, aleluia, né? Cara, isso é viver, isso é a verdadeira vida. Por mais que você esteja me assistindo pelo YouTube, que você vai acompanhar, por mais que você seja multimilionário, você não sabe o que é viver. Por mais que você tenha todos os prazeres que você tem nessa terra, um dia acabarão. Você não sabe o que é viver. Um dia você vai ter que partir dessa terra, como os muitos partiram. E a eternidade, sem a salvação de vida eterna, aí você vai entender que verdadeiramente o Evangelho era para todos. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Aproveita o dia que é hoje. E você que está na igreja, se organiza. Lembre-se que temos um céu a nos esperar. Aí diz aqui, vamos lá. A comissão aqui ficou fora do contexto da aula de hoje que eu ia fazer, mas tudo bem. Hoje a aula foi separada pelo evangelista Lucielto. O evangelista Lucielto que me auxilia aqui e botou a comissão de João. Viu, Lucielto? Vou apanhar aqui, viu? Vou apanhar. Vamos lá, vamos aqui, pessoal. Marcos, o autor do Evangelho, já falei, né? Sim. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, 35, 2, 14, 38, eu vou falar devagar para você notar e vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, 15. Capítulo 2, 14 e 38. Capítulo 3, 3, 11. Capítulo 4, 8 e 13. Aonde vai falar da comissão do nosso amado irmão João e Oxanã, comissão de Pedro, da igreja ali. Tudo isso você vai ver ali no livro de Atos dos Apóstolos, tá, irmãos? Vamos aqui para a gente aprender mais um pouquinho. Todavia, pouco a pouco, sucumbia pressões das tradições judaicas. Atos 10, 9 e 16. Veja aí, Atos 10, 9 e 16. O Evangelho de Marcos existe a obra de Yahushua como um servo, o Salvador servo, mas também fala sobre o reino do Eterno, pois o encargo do Eterno era estabelecer o seu reino na terra. Vamos lá. Aos poucos foram sumindo as tradições judaicas ali no meio dos irmãos. Porque já que nós temos a graça, não havia mais necessidade de nós ter a tradição judaica. Não confunda tradição com disciplina ou doutrina, toque, tá? Normas, tá bom? Dos apóstolos, tá certo, irmãos? Porque hoje a gente vê um povo que diz, eu posso todas as coisas. É verdade, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas nem tudo nos convém. Como um cristão, como uma cristã, nem todas as coisas te convém. Não é verdade? Tudo tem que ser temperado, tá bom? Então não pode ser algo demasiadamente,
que faz mal, meu sogro tem um ditado: tudo que é demais é sobra. E é verdade, tudo que é demais é sobra, né? Mas também você não pode deixar de ser um cristão, um sal na terra, no seu aspecto de andar, de vestir, de falar. Tudo isso faz parte do cotidiano cristão. Já, meu irmão? Veja aí. Estou muito do 9 até o 16, né? 10, 9 e 16. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. 12. No qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levante, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, o Eterno, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que o Eterno purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Veja bem, Pedro, que é Kéfas, ele estava arraigado na tradição judaica. A gente leu isso aí nas aulas passadas. Eu vou só relembrar, você que não pegou o primeiro vídeo, tá lá no YouTube, você vai lá no YouTube e assista a primeira aula. Eu quero ver se eu vou diminuindo mais os vídeos para não ficar muito prolongado. Quero ser bem resumido. Havia dentro do coração de Kéfas o seguinte: como veio restabelecer o reino da glória, o reino do Eterno, então havia no coração deles que tinha que ter exatamente a mesma tradição judaica. Então a primeira coisa que eles fizeram foi excluir, olha bem, os gentios, cara, eu e você. Só que quando o nosso Salvador ele fala, ele vai entrando lá, eles falam: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, né? Que os tradicionais ficaram chateados com aquilo, os doutores chegaram para ele e disseram: olha, pede para que os teus discípulos se calem, pede para que parem, né? Porque eles não estavam satisfeitos com o que estava sendo pronunciado. Estava vendo o nosso Salvador, estava saudando. E o Salvador disse: se esses se calarem, as pedras clamarão. Os apóstolos se calaram, as pedras são eu e você. Hoje nós estamos clamando. As pedras que fomos rejeitadas da construção do reino do céu. É maravilha, né, essa revelação? Então, Pedro tinha esquecido dessa mensagem. Houve uma necessidade do nosso Criador mostrar para ele um lençol com os bichos impuros que lá nos livros Pentateuco, na lei mosaica, não se permitiria se alimentasse. Porco, pato, quem sabe se ali não tinha paco, você que é de Rondônia aí, mateiro, né? Que é o conhecido como viado, né? De 2 pés e tal, viado e tal, né? O mateiro. Bom, e sucessivamente, né? E pai fez descer ali para que eles pudessem ver, para que Pedro pudesse ver. Por isso que ele falou: não tenha por impuro aquilo que eu já purifiquei. Porque ali, mesmo naquele período, nós tínhamos ali irmãos que eram romanos, que se converteram ao ouvir a mensagem da cruz. Nós temos ali Cornélio e outros mais ali, pessoas que não faziam parte do judaísmo, de Israel. Então Pedro foi entender que haveria uma necessidade de se libertar dessa situação. Hoje a gente vê muitas pessoas agregado às tradições, às normas de seus ministérios. E eu acho bonito isso.
Nós aqui batalhamos para praticar a santa doutrina que nos ensinou os apóstolos. Essa aqui é a realidade. Não demasiadamente, mas o que é certo. A gente ensinamos a mulher a andar com pudor, ensinamos o homem a andar com pudor, ensinamos como é que se deve reagir diante dos mundanos, e sucessivamente, tá? Nós ensinamos sobre adorno, tudo isso, mas nós não obrigamos. Já na igreja lá, era ao contrário, eles queriam obrigar os irmãos a servir algo. Inclusive houve na frente, a gente vai aprender sobre isso, houve lá na frente uma contenda entre Kéfas e Paulo, porque quando Saul apresentou ali os irmãos, que era tudo gentios, preparado para se batizar, tudo organizado, chamou para comer a mesa, e estava ali Kéfas e Silas, não aceitava, Matias não aceitava de jeito nenhum. Não, são gentios, a gente não vai sentar na mesa de impuro. E houve uma grande contenda entre a liderança, e Pedro teve que buscar alguns conselhos com Miriam, que é Maria, e ali foi estabelecido ao gentio não comer sangue de animais e não servir a ídolos, nada a ídolos. Depois a gente vai trazer essa aula para você entender aí, tá? Então vamos lá. Marcos, um pouquinho, calma. O Evangelho de Marcos existe a obra de Yahushua, servo do Salvador, mas também fala algo sobre o reino do Eterno, pois o encargo do Eterno era estabelecer seu reino na terra. Lucas era um médico que acompanhou a Paulo, que é Shaul, na sua segunda viagem. O Evangelho de Lucas fala de Yahushua como um homem, o Salvador homem. Lucas sofreu influência de Shaul, pois acompanhou de perto o seu Evangelho. Também fala sobre o reino do Eterno. A gente está trazendo aqui um entendimento dos 4 evangelhos que foram escritos, os 4 evangelistas que escreveram, né? Marcos, Matitiarco, Yochanan, Lucas, né? Lucas. E você observa que tem escritas diferentes. A maneira de expressar foram diferentes um para o outro. Mas todos os 4 levaram ao entendimento, ao conhecimento do reino do céu, que é exatamente pregoar o evangelho da salvação de vida eterna. Arrepender-se. Aleluia, né? Tá certo, irmãos? Então vamos aqui. Na época do pós-exílio de João, Yochanan, já havia 3 registros sobre o que Yahushua havia feito diante dos seus discípulos. O evangelho, vamos lá, deixa eu um pouquinho. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Por que razão Yochanan, sendo já velho, precisava escrever o 4º evangelho, uma vez que pouco tempo lhe restava para realizar incumbência do Eterno no final de sua vida? Então, quando João Yochanan estava no exílio, feito ao exílio, saiu, os 3 evangelhos já estavam notificados: Matitiarcos, Marcos e Lucas. E Yochanan, que é João, foi o 4º, já bem de idade, já 30 anos depois da assunção de Cristo, né? Foi escrito o Evangelho de João. Depois a gente vai trazer esse estudo com mais ênfase para você entender. Não, a gente vai fugir aqui do assunto. Vamos lá. Vamos ver que o nosso professor fala assim, né? Vamos lá. Os 3 primeiros evangelhos são os 3, grande colheita, que mais restaria para colher. Então, aqui o nosso professor ele fala: os 3 evangelhos são a colheita que precisava ser colhida, mas havia espigas, lembra das espigas, nossos estudos? Lá para trás, que precisaria buscar com mais naturalidade, com mais simplicidade, com uma visão mais ampla do Evangelho. Por isso que Yochanan, que é João,
ele começa já no seu primeiro capítulo e versículo, falando sobre, no princípio era a palavra, e a palavra era o Salvador. Aleluia. E o Salvador se fez carne e habitou no meio de nós. Aleluia. Louvado seja o Criador. Glória seja dada a seu nome. Por isso que João, ele trouxe aquela espiga lá atrás, que foi deixado para os miseráveis, né? Trouxe um evangelho mais amplo para abranger a todos. Porque nós temos aqui evangelhos separados. Digamos que Lucas, Marcos veio para Roma, Lucas para Mateus para o povo de Israel, né? E sucessivamente Lucas também. Mas já João trouxe uma palavra, um evangelho que abrangesse a todos, de uma forma que foi aquela espiga deixada lá atrás. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você é uma pessoa que aplaude muitos outros. Talvez você é uma pessoa que gosta de assistir muitos vídeos de pregadores, e não é errado, muitos estudos. Talvez você é uma pessoa que verdadeiramente está de coerência com as espigas. Mas quem sabe se você não é aquela espiga esquecida que o Pai quer buscar, para fazer você um mensageiro mais amplo, um mensageiro de uma mensagem simples e humilde, que possa alcançar exatamente aqueles que não têm acesso à internet, acesso ao que nós temos hoje, do bom e do melhor. Talvez os seus pregadores que você tanto admira tenham alcançado a muitos acesso, tenha acompanhado muitas pessoas, quem sabe, mas todas as pessoas no seu amplo trabalho, no seu carro e tudo. E não é errado, o evangelho é para todos. Mas quem sabe se você não é exatamente a pessoa da espiga que está esquecida, para buscar aqueles que não têm acesso. Há muitos que têm aos seus pregadores. Quem sabe se você não é a espiga que precisa ser levantado com os dons espirituais de cura divina, mas na amplitude da humildade, sem estrelismo, onde não vai ter segurança, onde você tem acesso ao mais humilde enfermo, e você vai orar e ela vai ser liberta, curada da enfermidade, e você vai glorificar a Ele. Quem sabe se você não vai ser a pessoa levantada para levar a mensagem exatamente ao mendigo que está debaixo do viaduto, ao franelinha, que talvez não tenha acesso às comunicações que você tem, que os seus pregadores têm. Quem sabe? Quem sabe se você não é um João, um evangelista? É ou não é? Quem sabe não é você que está sendo separado para ir à África, lugares remotos, que muitos não têm condições, tem internet, muitos não têm condições de conhecer o teu pregador. Quem sabe se você não é o próximo que ele vai mandar lá no meio dos índios? Por isso que nós estamos nesta aula resbuscando as espigas, as caídas, as esquecidas. Vamos aprender mais um pouquinho? Aqui. Vamos lá. Aleluia. Eu estou sentindo a presença maravilhosa do Criador, né? Aleluia. Né? Se fosse um crente menino, estava aqui pulando. Não. Calma. Vamos esquecer isso aí. Tá? Nosso Criador, o Espírito Santo, o nosso Salvador, Ele é cortês, Ele é cavaleiro. É tudo na hora certa dos seus propósitos. Vamos lá. O Espírito Santo queria usar Yochanan para
rebuscar, olha aí, que eu acabei de falar, no campo algumas espigas que foram deixadas. Ah, glória! Oh, glória! É tão maravilhoso quando nós estamos em conexão, né, irmãos? É maravilha, né? Olha que maravilha! O Espírito necessitava levantar João para buscar algumas espigas esquecidas. Aleluia! Glória seja dada a ti, né? João registrou que Yahushua falou, mas o Consolador, o Asher HaKodesh, o Espírito Santo, o vento que assopra, deixa eu abrir um parênteses, ele é uma pessoa, tá? Não cai nesse conto aí, que ele não é uma pessoa, por favor. Ele é uma pessoa, tá certo, irmão? Por gentileza. A nossa guerra no passado era contra o pecado. A nossa guerra no passado era contra os erros do mundo. A nossa guerra no passado era exatamente contra as bruxarias, muitas coisas que aconteciam. Mas por incrível que pareça, a nossa guerra hoje está contra os falsos ensinamentos que estão surgindo a cada dia. Pessoas erroneamente, sem pudor, sem respeitar a fé das pessoas, ensinando, tirando a coisa da palavra, colocando segundo os seus pensamentos, como disse os apóstolos, com a mente cauterizada, né? Não sente mais o sentimento. Você imagina uma pessoa que o Espírito Santo, o Anjo Hakadosh, sopra o Espírito. A palavra diz, para mim e para você, que ele veio para nos consolar, só consola quem tem sentimento. Veio para nos ensinar, só ensina quem tem sabedoria e conhecimento. Você não vai ver um vento. Não. Tá certo, irmão? O Espírito Santo é uma pessoa. Eu conheço muitos teólogos, vou repetir, muitos amigos meus, muitas pessoas que já batalharam para me tirar essa... Olha, o Espírito Santo é algo que foi criado, não sei o quê. Pelo amor do Pai, eu não acredito nisso. Eu conheço por mais de 80 Bíblias e agora de posse com a Bíblia, com as Imaculadas Escrituras original de Israel, não me faz sair do entendimento que não tem um Espírito Santo. Então, por gentileza, ele é uma pessoa. Acredite. Não queira descobrir quando você partir para a eternidade. Por favor, faça uma prova com ele mesmo, você mesmo. Espírito Santo, me ajude. Faz algo para mim, algo interessante que ninguém pode fazer. E eu tenho certeza que ele não vai te deixar sem resposta. Continuando aqui a aula. Vamos lá. O Espírito queria que João rebuscasse no campo as espigas esquecidas. João registrou que Yahushua falou, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome. Olha aí, ó. Olha aqui que maravilha. Está na palavra. Olha bem que maravilha. Mas quem falou foi Yahushua. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, pessoal. Olha aí que lindo, que maravilha, obrigado, pessoal. Está lá no Evangelho de João e Oxanã 14:26. João registrou que conseguia lembrar, pois já era idoso e já havia passado muito tempo sendo necessário excelente memória para isso. Mas ele vivia no Espírito e o Espírito o lembrou de tudo que o Salvador falou, que era o que faltava para salvar a igreja das condições de falta de vida e quem se encontrava. Então veja bem, o Espírito Santo, ele traz vida para a igreja, nos fazendo lembrar dos feitos da graça do Salvador Yahushua o Mashiach. O Espírito Santo, ele faz para mim e para você algo que ninguém poderá fazer. Veja bem, alguns amigos meus, teólogos, pastores, tiraram a conclusão de não querer mais acreditar no Espírito Santo. E eu respeito, né?
Então, eles vieram com essas atitudes, mas eu faço uma pergunta que todos eles se calam. E eu digo, e aquela língua estranha que o Senhor falava? Era o que mesmo? Aquela graça, aquela alegria que você tinha, era o que mesmo? O que eu quero dizer para você, que ainda não há e não houve um poliglota que expressasse a interpretação do dom de línguas. Nós temos o dom de línguas, a qual, a gente vai falar dos dons em outras aulas, a qual se emerge para países. O pai poderá usar eu numa língua judaica, poderá usar numa língua japonesa, americana, enfim, uma língua inglesa e etc. Se houver um propósito, uma necessidade para falar com alguém daquele país. Mas também o Pai nos usa em línguas ministeriais, em língua dos anjos. Não é os anjos decaídos, não. Língua do céu. Deixa eu dar um exemplo para você. Paulo, que é Shaul, estou abrindo parênteses, ele fala o seguinte: existe coisas, existe livramento que você não consegue ver, já vamos apelar. E na hora da sua oração, você está lutando contra uma atmosfera grande espiritual. É o inferno e muitas outras mais. Pensamentos e etc. sucessivamente. E naquele exato momento há uma batalha. Você está numa batalha, você está de joelho dobrado, mas há uma batalha. E você não está vendo, a sua inocência. Como um homem mortal, uma mulher mortal, você não está vendo. E naquele momento, naquela guerra espiritual, de repente, vou dar um exemplo, não tem essa língua, mesa e tal, estou dando um exemplo. De repente a língua, mesa, livro e cadeira, estou dando um exemplo. Você está ali, mesa, livro e cadeira, não vá sair dizendo por aí que existe essa língua. É uma exemplo, é uma demonstração, por favor. Tá? Eu não vou pegar e falar uma língua estranha aqui, sem necessidade, não há necessidade, até porque as pessoas não estão me convocando para isso. Vou dar uma necessidade, estou dando um exemplo. Você fala, mesa, livre e cadeira. Você está orando, ó Pai, abençoa minha casa, minha família, Pai, me leve. Mesa, você não sabe. Ali poderia estar acontecendo algo parecido com o que ia acontecer naquele momento. E naquela língua ministerial, o Eterno estava repreendendo, quem sabe, os demônios, repreendendo, dizendo assim: esse é meu servo, é minha serva, não toca, a gente falei, não toca. Meu servo recebe graça, recebe poder e autoridade. Então, por isso que a palavra diz: buscar os dons de língua, o dom de profecia. É uns dons, porque quanto mais profecia na igreja, menos pecado. Tá certo, pessoal? Então, eu acredito nos dons espirituais. Se você não acredita, eu respeito a sua pessoa. Se você não acredita no chamado dos apóstolos, na santa doutrina dos apóstolos, também respeito a sua pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa: a gente só morre uma vez e vai para a eternidade. Não é um jogo. Se deu errado, você pode voltar e recorrigir tudo de volta. Apesar que a gente tem muitas pessoas que foram arrebatadas por um propósito e retornaram. Eu não sei se eu tenho esse propósito, você tem esse propósito. E quando chega lá, vai que é tudo ao contrário do que você pensou. Você vai arriscar? Não é um jogo. Se perder, tá para jogar de novo. Então eu te aconselho: obedece a palavra, obedece os mandamentos, leia as cartas dos apóstolos. Ah, pastor, mas no caso, se eu não guardar, eu vou para o inferno. Não estou te falando isso. O que coloca no inferno, na hora que você partir para a eternidade, teu coração estiver impuro, você vai para o inferno. Você pode guardar 1000 vezes doutrina, mandamento, que você tiver. Isso aí não é nada. Tá? Mas isso nos trata como zelo. Zelo pela fé, zelo pela graça, zelo pelo entendimento. Tá certo? Você vai se diferenciar. Digamos que quando você não, eu prefiro só pela graça, fica à vontade, você vai ser salvo. Que bom. Fico feliz por você. Deixa eu falar com você. Eu também vou. Mas você vai, eu vou.
tem dúvida nenhuma. Você andando de qualquer jeito, sem zelo, o amor do Pai te agraciou. Imagina nós batalhando para ter um zelo pela palavra. Vamos estar juntos. Eu vou ficar feliz com você. Porém, se não for do jeito que você pensa, infelizmente não tem que se separar. Se houver necessidade de um zelo de guardar a palavra, a mensagem, para onde eu vou, infelizmente você não poderá ir. É por isso que é de muita importância. Lembra, não estou dizendo que já estou salvo. Não sei no dia de amanhã. Estou guerreando, zelando pela minha salvação. Faça isso também. Tá certo, irmãos? Tá? Irmão, pula esse louvor aí pra mim? Não, pular. Né? Americanos aí, vamos lá. A gente veio sobre o exílio, sobre o Espírito Santo. Solta esse, irmão, esse louvor. João não registrou que conseguiria lembrar, pois já era idoso. Falamos isso aí, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo é maravilha. Ele na minha vida, na tua vida, em conexão pelo Espírito, vai fazer você lembrar daquela bênção que você pediu, que você esqueceu. Quando ela chegar na sua vida, você vai lembrar. Aí você vai dizer, mas pastor, chegou na hora errada, agora eu não precisava mais. Pelo contrário, chegou na hora certa. Você não estava na posição. O Espírito Santo vai te fazer lembrar dos votos. Muitas pessoas hoje estão mal espiritualmente, porque não cumpriram com seus votos, com seu chamado. Prometeram isso e aquilo, Pai, é o Senhor, carne e unha, água e copo, é o Senhor, né? Mas o Espírito Santo vai te lembrar de cada detalhe da tua fé. Eu não tenho dúvida que quando nós partirmos para a eternidade, vai ter um memorial, está lá em Malaquias, para aqueles que lembram do seu nome. Vamos ter um memorial, vai ser maravilha ver cada guerra, cada luta que vencemos. E naquele momento você vai dizer assim, Pai, eu venci, eu fui forte. A Espírito Santo, não, eu estava com você, eu estava lá. Por isso que você venceu. Vamos lá para a gente continuar aqui. Vamos lá. Um pouquinho, tá? Os 3 evangelhos anteriores falavam a respeito do reino, todavia nenhum deles mencionou a forma clara como alguém poderia entrar no reino do Eterno. O evangelho de Mateus, principalmente, não apresenta várias parábolas acerca do reino do céu, mas nos indica o caminho para entrar nele. Porém, o evangelho de João, que é o Xanã, né, ao registrar o diálogo entre Yahushua e Nicodemos, que é Cristo, né, mostrou o caminho para entrar no reino do Eterno. Nascer de novo. Aleluia. Nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Não pode entrar, se não nascer, não pode entrar no reino do céu, se não nascer da água e do Espírito. O homem natural, a mulher natural vai entender só das coisas naturais. O nascer de novo da água e do Espírito, você tem que mudar a tua natureza. Lembra lá da água transformada em vinho? Lembra da água de mar, amarga? Foi transformada em água potável para todos beberem. Você tem que nascer da água e do Espírito. Se você nascer da carne e do Espírito, você será um crente simplesmente religioso. Você não será adaptável como a água. A água, ela é universal. Tanto faz o tempo frio, quente, a água vai se adaptar. Se você colocar água sólida para ser sólida, ela vai ficar sólida, mas permanece sendo água. Se eu quiser evaporar a água, transformar a vapor, ela vai ser um vapor,
mas vai ser água. Se eu quiser colocar água para ferver, ela vai aguentar uma temperatura, vai aquecer, mas vai ser água. Ou seja, quando eu e você nascemos da água e do nascimento do Espírito, não há dificuldade para eu e você se adaptar no Evangelho, na palavra do Reino. Não vai se sentir cansaço, não vai se sentir tristeza, desânimo, angústia, abandonar a igreja, abandonar o Evangelho. Você vai deixar de ser crente, porque ser crente não está dando certo. É porque você nasceu da carne, você não nasceu do Espírito. E o que é carne é carne. Foi isso que Nicodemo disse: poderá eu nascer de novo no ventre da minha mãe? Coitado, né? Tinha perdido a visão. Quando você nascer da água e do Espírito, se tornará uma água potável que matará a sede de muitos. Quando a pessoa está com sede, eu não posso trazer aqui algo cientificamente, né? A primeira coisa que a pessoa perde é a noção, né? Quando você passa a ter muita sede, você está no deserto, você vai ver muitas coisas que não existem e sucessivamente, por falta de água, né? Quando a pessoa bebe a água que estava com sede, o suspiro da alegria é esse, ó. Vida, aleluia, Espírito, vida, né? Quando eu e você nascer da água e do Espírito, aí se cumpre o que o nosso Salvador nos prometeu, a paz que o mundo não pode dar. Você vai simplesmente respirar. Por isso que ele diz: quem beber dessa água jamais terá sede. Porque nós temos uma fonte transbordante dentro de nós, a força do Espírito que leva eu e você. Ah, a igreja está vazia, não tem ninguém. Não, cara. Isso é uma fonte transbordante. Fonte é isso mesmo. A fonte às vezes tem muita gente, às vezes não tem ninguém. Mas continua sendo fonte. E esse que você precisa aprender. Hã? Ah, chegou a doença. Chegou o câncer. Não, continue sendo fonte. Ah, chegou o desemprego. Desemprego. Não, continue sendo fonte. Continue sendo fonte. Ah, chegou a perseguição. Esse dia eu estava dando um conselho para uma irmã, houve uma perseguição no trabalho, eu disse: irmã, entre no recinto qualquer. Agradeça ao Criador por essas pessoas. Louve ao Criador. Ou seja, a fonte transbordante, ela transborda. A nascente, você nunca viu nascente? Eu já vi. Ela bota água para fora. Se eu chegar lá e jogar uma bacia de água suja em cima, ela vai limpar todinha. Bota para fora. Fonte transbordante. Quem nasce da água do Espírito é uma fonte transbordante. Nascer de novo da água do Espírito. Suas atitudes mostram como é que está o estado da sua fonte de fé. A maneira de você andar, a maneira de você falar, a maneira de você reagir às lutas, às provas, às dificuldades, mostra como você está passando, está vivendo. E eu te aconselho, nasce da água do Espírito. Ah, pastor, nascer da água, eu nunca entendi. O nascer da água. Vamos lá para Bereshit Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. E o Espírito do Eterno caminhava, pairava
permanecia sobre as águas. Quando você nasce do Espírito, você nasceu exatamente no princípio do plano e do projeto do Criador. Conexão com Ele. Paulo diz: e meu espírito testifica com o espírito dele para saber se eu sou filho. Água e espírito. A alma, ela mata a sede pela fonte do Espírito. Se você não nasceu da água, não nasceu do Espírito, você nasceu da carne. Você navegou sobre as águas, mas não andou sobre as águas como o Criador andou no princípio. E Cristo demonstrando isso, andando por sobre as águas, Ele mandou que Pedro, Kefa, viesse sobre as águas para dizer: desde o princípio, o Espírito paira sobre as águas. Você também é Espírito. Convém que você ande sobre as águas. E há muitos dentro das igrejas que não entenderam isso. Eles andaram até no vale do Espírito, mas em barcos, quem sabe boias, ou seja, andaram por sobre as águas através da religiosidade, através da amizade com o pastor, através da amizade com a igreja, mas na hora das ondas vindo sobre ele estava sucumbindo, porque ele não entendeu que ele é Espírito como Cristo é Espírito. Cristo demonstrou isso quando ele passou pela porta e saudou os irmãos com a paz. Ele demonstrou isso. Aí você vai dizer: isso aconteceu com ele porque ele tinha ressuscitado. Pedro estava preso numa prisão. De repente Pedro ultrapassou as grades, soltou as correntes, foram soltos os anjos, passou pela guarda e foi até a reunião dos irmãos. Tinha uma serva chamada Rode. Quando Pedro chamou a porta, ela nem abriu a porta, porque achou que era até usuário. É Pedro! Correu de tanta alegria. Quando você nasce da água e do Espírito, há uma comunhão entre sua alma, o Espírito e o corpo. E os três se formam uma só pessoa. A água mata a minha sede, a minha alma é saciada, e meu corpo dá testemunho de que o Espírito está em comunhão com a minha alma e está abastecida com a fonte da água da vida. Como é que está você? Como é que está teu estado? Estamos estudando, rebuscando as espigas. Há uma necessidade de você ser rebuscada? Se há uma necessidade de você ser rebuscada, há uma necessidade, então pare de andar em barcos. Ah, pastor, eu só me sinto bem, só estou bem quando eu escuto um pastor fulano, quando eu escuto a oração Beltrano, quando o culto hoje quem vai estar? O apóstolo Martim, então eu vou, vai ser fogo puro. Pare com isso. Você não está navegando pelo Espírito no vale da água. Você está de barco. E barcos são coisas perecíveis. Mas cedo ou mais tarde vai furar, vai se acabar. Você não precisa de amuleto. Você tem que nascer de novo. Se você é um cristão que de vez em quando sobe, desce, cai, levanta, sobe, desce, cai, senta e não sabe a sua identidade, desculpa a expressão, você nasceu da carne, nasceu das emoções. Você aceitou a palavra na hora que você mais precisava, tá certo? Na hora que você talvez estava enfermo, muito enfermo, ou na hora que você queria ser liberto do alcoolismo, das drogas, ou na hora que você queria uma organização na vida. Mas de tudo já se acertou. E agora
você está sem identidade, porque você não nasceu do Espírito, você não nasceu da água, você não foi para matar a sede da alma que ela tem de salvação de vida eterna, você foi para saciar o seu bel prazer do seu mundo natural que você vive. Eu te aconselho que você aceite a nascer da água e do Espírito. Está na hora de você parar com as atitudes de ciúmes, com as atitudes de contendas, com as atitudes na igreja, com as atitudes de tirar conclusões precipitadas. Eu acho que irmão é isso, irmão é aquilo, irmão é não sei o quê. Com as atitudes, acho que eu vou para ali porque o ministério ali está melhor, me dá mais oportunidade. Pare com essas atitudes. Isso só demonstra que você não entendeu nada da vida espiritual. Há uma necessidade de você nascer da água e do Espírito. Já estamos encerrando a nossa aula. Aproveita aí, que eu quero que o Espírito Santo resbusque você, as espíritas que está esquecida. Deixa eu ver aqui, tem muita gente, né? Ok, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Evangelho de Mateus, principalmente, não nos apresenta... vamos lá, mais na frente, desculpa. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino do Eterno. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire que eu te disse, importa nascer de novo. Está lá em o Evangelho de João 3, 5, 7. O caminho para entrar no reino do Eterno é nascer da vida do Eterno. Aleluia! O segredo para eu e você nascer de novo, entrar no reino do céu, é nascer do Criador. Não nascer na necessidade do câncer. Não nascer na necessidade do emprego. Não nascer na necessidade de transformar o casamento. Não nascer na necessidade das drogas. Não. Nascer do Salvador. Nascer dele. Nascer do próprio. Aleluia. Quando ele assoprou nas narinas, nós saímos de dentro dele. Aleluia. Eu imagino ele soprando a narina lá do homem, as narinas, e eu saindo ali. Eu nasci de dentro dele, você nasceu de dentro dele. E isso, nosso Salvador veio resgatar você para dentro dele novamente. Há uma necessidade de nós nascer dele. Não há necessidade de nós nascer do mundo, porque a carne é carne. Aleluia. Eu estou na igreja, meu negócio assim. Não há necessidade. Nasça dele, do Espírito. Navegue no vale da graça. Aleluia. Resbuscando as espigas. Aleluia. Quantos cristãos se perderam nessa política com as coisas da carne? Brigaram por política, brigaram por político, deixaram a amizade da graça, da fé, meu irmão. Quantos irmãos deixaram de ter comunhão um com os outros por causa da política? Homens e mulheres que nasceram da carne. Quando a palavra fala nascer da carne, está falando que o homem foi gerado no pecado. Nascemos no meio do pecado. E tem muitos crentes que estão sendo gerados exatamente da terra, do pecado. Mas eu e você temos que ser gerados de dentro do nosso Criador. Água e Espírito. Concorda, minha amiga Messia? Vamos lá. Aleluia. Eu estou sentindo aqui uma maravilha da graça, não? Vamos lá. Maravilha seja teu nome, Eterno Altíssimo. O caminho para entrar no reino do Eterno é nascer na vida do Eterno Espírito. Somente Yohanan, que é João, atentou para a água que flui do lado de Yahushua na cruz. Olha bem,
Somente João fala da lança, né? Da água ao lado. Água e sangue ao lado do Criador. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Nesse novo nascimento, nessa nova vida nossa, que eu e você nascemos, nós temos uma testemunha, o sangue inocente, junto com a água, selou, uniu, uniu, estamos aqui, uniu, aqui, uniu. Por isso que a palavra diz, o véu do templo, foi rasgado, o véu do templo, foi rasgado, uniu, junto, estamos juntos, espírito, alma, corpo. Se você acha que seu corpo não vale nada, tem um dó de você. Se você acha que o seu corpo é algo que você pode fazer o que você quer, me perdoe a expressão. Tenho muita pena de você. Precisa nascer de novo. Vamos lá. Para concluir, né? Flui do lado da cruz. Representando vamos lá. Flui do lado de Yahushua na cruz, representando a vida divina que foi liberada aos homens. Está lá em 19, 34, 35. Veja aí, irmão. Yoshanan, João, Yohanan. E o Espírito é consumação final máxima do eterno triuno. Eu falei para vocês, triuno. Né? Irmão, você quer dar a voz do deserto, você procura o estudo porque você quer. Para nós temos uns estudos riquíssimos na Igreja Missionária Voz do Deserto. Você se perde aí, se baratineia todo, vai para tanto canto, porque você quer. Eu vou ser sincero, esse estudo não é meu não. Esse estudo é da igreja. Eu com o estudo desse aqui, eu vou ser sincero. Não preciso de outra coisa, só botar em prática o que eu estou aprendendo. Vamos ver aqui. Nascer da água, portanto, é receber a vida divina. Aleluia. Liberada na morte de Cristo. E nascer do Espírito é nascer do próprio eterno Criador dos céus e da terra. Diga assim seja. Louvado seja teu nome, ó Eterno. Somente assim um homem é transferido espiritualmente à esfera do reino do Eterno, onde a sua vontade é feita. Aleluia, aleluia. Oh glória! Você entendeu aí, irmão? Somente dessa forma é que eu e você somos transferidos para a atmosfera espiritual celestial. Agora! Aí imaginou? Eu e você tem uma regalia que muitos trilionários não têm. Eu e você temos a regalia que muitos estão na igreja e não entendem. Não estão. Porque nasceram da carne. De vez em quando está com as mesmas memícias, as mesmas coisas, as mesmas besteiras do mudando, as mesmas situações, as mesmas religiosidades. O apóstolo ensina aqui, ele vai lá e aplica outra. A gente ensina uma coisa aqui, ela vai lá e aplica outra. E vira o peixe para um lado, vira para o outro. Não respeita a liderança, não respeita nada. Pessoas que nasceram da carne. Quem nasce do Espírito é diferente. Ô glória! Eu já vi pessoas que eram tão bem na pregação, pessoas que eram tão bem, tantas coisas, e de repente desmoronou tudo. E eu sou uma pessoa curiosa com o Eterno. E às vezes eu passo a hora, mas pai, estava tão bem, o que aconteceu? O que aconteceu com essa pessoa? Aí o Espírito Santo que me relembra, aí começa a trazer a trajetória que eu acompanho essa pessoa. Eu digo, tá ali o defeito, tá ali o problema, exatamente ali. Você entendeu aí? Quem nasce do Espírito
Espírito, da água e do Espírito, nasce do Pai eterno. É câncer, é desemprego, é perseguição, é tanta coisa. Mas ele está por cima das águas. Aleluia. Hã? Quem nasce do Espírito fica milionário, bilionário da noite pro dia, né? Pai, sempre mil, pai. Tanto faz. Nada muda. Tá por cima das águas. Vou lhe fazer uma pergunta. Quem é você diante do Eterno? Pastor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu oro. Aconteça o que acontecer, pastor, eu oro. Dropo meu joelhinho, vou ali, ó. Papaizinho, papai. Isso não nasceu do Espírito. Isso se chama cisma e medo. Você chegou a um ponto de respeitar, ter medo, mas não obedecer. Depois está no mesmo pecado, das mesmas coisas. Isso não é nascer do Espírito. Isso é um conceito que você criou dentro de você. Que você orar, tudo vai estar resolvido, vai estar mais próximo, é melhor do que nada, um pouquinho tal aqui, vai dar aqui, depois eu vou lá e... Desculpa a expressão. Se fosse tão fácil assim, não precisava ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você. Se fosse simplesmente isso, resolvesse, vai dar um jeito. Até os próprios profetas tinham trazido a solução para nós. Não é bem assim. Não se engane. Vamos ver aqui. Para a gente concluir. Aleluia. Eu estou feliz aqui no estudo de hoje. Parabéns, viu? Parabéns, me encaixei no estudo. Vamos lá. Nascer da água do Espírito, portanto, lembrando a vocês que nós não preparamos sermão, preparamos nada. A gente não dá resto de alimento para você. A gente come junto, aprende junto aqui. Tá certo? Pregação do mesmo jeito. Tá? A gente não prepara, não, a gente vai aqui e tal, e depois joga para você. Não. A gente primeiramente, estuda junto aqui. Tá muito ocupado? Irmão, separa aí, veja a última aula, bota para outra e veja aí, e o irmão fez aqui, estamos aqui, tá? Mas foi questão de 10 minutinhos. Esse negócio de escrever e tal, não. Você que me resta, me saboreia você depois? Não, vamos aprender junto. Vamos lá. Diz aqui, ó, vamos lá. Onde a gente estava aqui? O Espírito, a consumação final, máximo, um eterno, nascer da água. Portanto, receber vida divina. Só um pouquinho, vamos lá. Somente assim um homem é transferido da esfera terrena e carnal para a esfera celestial e espiritual, a esfera do reino do eterno, onde a sua vontade é feita. Assim, todo o evangelho de Rosh Hashanah está no princípio de rebuscar as espigas no campo onde outros cegaram. As suas palavras nos levam a desfrutar a maneira fresca, constante, do que é essencial. Espírito e vida. O que é essencial, espírito e vida. A gente vai ficar depois rebuscando as espigas nos dias atuais. Não perca essa aula, cara. Nos dias atuais como está hoje, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa pra você. A gente vai encerrar. Uma certa pessoa, um certo cidadão chegou pra mim, aí disse: pastor, tô lá no interior, a gente tá indo pra Canto Fulano, ganhamos tantas almas. Depois chegou tantas almas. Então, e um dia eu cheguei pra ele e disse: diga uma coisa, será que você não estaria atrapalhando o reino do céu? Eu disse: não, pastor, não, que é isso? Como assim, pastor? Eu digo: você está alimentando essas almas? Você sabe onde você está colocando essas almas? Vai ter condições? Aí ficou assim. Eu digo: porque se você não estiver fazendo isso emocionalmente, vai acontecer que essas pessoas vão se decepcionar com você. E você essas pessoas vão se afastar. E vai dar muito mais trabalho nós rebuscar estas pessoas. Vai dar muito mais trabalho. Então, ganhar alma não é simplesmente fazer um apelo a pessoa dizer: eu aceito. Não. Ganhar alma é fazer com que ela entenda que tem que nascer da água e do Espírito.
A gente vamos encerrar por aqui a aula de hoje. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais, os irmãos. Eu não vou falar muito, porque eu falei alguns dias e ficou algum débito, então fica ruim. Mas os irmãos que nos acompanham, eu quero agradecer desde já e dizer para você que estamos buscando os estudos, rebuscando as espigas. E o Pai, eu não vou dizer que o Pai necessita, é a maneira de eu me expressar. Eu acredito que o Evangelho do século XXI necessita de pessoas que verdadeiramente sejam as espigas caídas, as espigas que já foram passadas, as da pontas do chão, e vai alimentar o faminto, ao miserável. Não seja as espigas de mercados, não seja os grãos de mercados, que vai para lá porque paga tanto para cantar, vai para lá porque paga tanto para pregar, vai para lá por... Não. Seja uma pessoa que verdadeiramente vai trabalhar para o reino, alimentando os famintos. Você está numa situação triste, porque talvez o pastor falou algo que lhe desagradou. Está numa situação triste porque alguns na igreja, irmãos, foram contra você, não sei. E de repente você desistiu da sua fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está na hora de você nascer da água do Espírito. Nascer da água do Espírito faz com que eu e você tenha essa graça. Esse dia eu estava conversando com a evangelista Thalita, e ela dizendo: pai, que é minha filha, pai, agora eu entendo o que é a gente passar provas e luta e sentir uma paz. O senhor ensinava, o senhor pregava, eu não entendia. Eu vi alguns pregadores ensinando, eu entendi, agora eu entendo. Mas é interessante isso. A gente não consegue mais, eu digo, porque nascemos da água e do Espírito. Quando nascemos da água e do Espírito, a graça, a verdadeira paz que o mundo não pode dar. Nós não pregamos riqueza e nem contra a riqueza. Nós pregamos o Evangelho de salvação de vida eterna, arrependimento. Nós não pregamos religião e nem pregamos homens. Pregoamos Yahushua, o Salvador da humanidade. Nós ensinamos o que os apóstolos ensinaram, mas não obrigamos. Deixamos que o Espírito Santo venha e fale por si próprio a sua própria pessoa. Eu quero desde já deixar meu agradecimento, convidar você que baixe o nosso aplicativo da nossa rádio. Estamos na organização da nossa rádio, aqui um dia esse ensinamento vai estar na TV. Você vai lá no Play Store e vai estar lá, Igreja A Voz do Deserto. Você vai baixar o aplicativo, vai ter hinos, louvor por enquanto, algumas mensagens, e também vai estar ali também a TV. A TV por enquanto só está um vídeo da cidade de Natal, mas logo vamos estar organizando a nossa TV. Também nós estamos no Instagram, e estamos também no Facebook, e também no YouTube. Então você é o nosso convidado a compartilhar. Ajude nós a pregar um evangelho verdadeiro, um evangelho santo, sem cobrar, sem interesse financeiro ou interesses particulares, mas interesse de preparar homens e mulheres para morar no reino do céu. Essa é a nossa missão. Que o Espírito Santo nos abençoe e nos guarde. Vai agora, ore junto comigo. Você que vai se reconciliar, dizer: pastor, verdadeiramente eu vi que eu preciso nascer da água e do Espírito. Pastor, verdadeiramente eu preciso rebuscar os dons espirituais da minha vida e trabalhar para o reino. Verdadeiramente eu preciso de uma cura divina, mas independente da cura divina, eu quero andar sobre as águas. Pastor, minha situação financeira está péssima,
Mas independente do estado da situação financeira, eu prefiro andar sobre as águas. Pastor, meu casamento tá, somente a misericórdia. E meu alvo era sempre o casamento. Hoje, meu alvo é andar sobre as águas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Acredite. Ele prometeu. Ore junto comigo. Vamos orar, evangelista social. Por favor, evangelista social. Bota no princípio, evangelista, para a gente ver aquele hino maravilhoso. Oremos. Ore comigo. Você que acredite. Aumente um pouquinho. Aleluia. Oh. Yahushua. Ó Salvador de nossas almas. Aleluia. Pai querido, Pai amado, é o nome do Teu Filho amado. Te louvamos, te agradecemos por esse ensinamento. Há uma missão que foi nos entorgada. O nosso Salvador, Ele nos diz claramente: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não mandou pregar milagre, não mandou pregar riquezas, Ele não mandou pregar soluções de nada, mandou pregar o Evangelho. Ele disse: todos os que crer e for batizado será salvo. E nessa hora, Pai querido, Pai amado, eu peço que essa pessoa que está orando junto comigo, Pai querido, ela sinta a graça do Teu Espírito para andar sobre as águas, para caminhar sobre as águas. As demais coisas Tu cuidarás. As demais coisas não tenho dúvida que Tu cuidarás, Pai. Quando chegar em terra firme, Tu nos orientarás. E essa pessoa necessita, Pai, nascer de novo. Eu necessito. Cada um de nós necessitamos nascer de novo. Pedimos ao Pai justo, Pai santo, Pai fiel, que as demais coisas sejam acrescentadas, esse irmão, essa irmã. A cura divina. Pai querido, seu setor financeiro seja abençoado, a sua família seja restaurada, seu casamento. Enfim, eu não sei qual é a causa, mas nesse exato momento essa pessoa tirou o alvo disso tudo e colocou o alvo sobre a tua pessoa, para andar sobre as águas, nascer do Espírito. Aleluia. Eu também necessito, meu Pai, andar sobre as águas, nascer do Espírito. Que a alma dessa pessoa agora, Pai, receba libertação. Que a alma dessa pessoa receba agora, Pai, a graça que abunda do Teu santo poder, do Teu santo trono. E que essa pessoa, Pai, seja agraciada com a paz verdadeira que vem do alto. Que essa pessoa seja agraciada verdadeiramente com a plenitude do Teu Espírito em todos os sentidos. Porque nesse exato momento ela está buscando o Teu reino e a Tua justiça, porque ela sabe que as demais coisas serão acrescentadas. Ó Pai, essa pessoa que os dons espirituais ficou pelos cantos, esquecida, hoje ela busca esses dons espirituais, porque sabemos, ó Salvador de nossas almas, que o Teu desejo, a Tua alegria é ver nós em união contigo, em união com o Pai e o Filho e o Espírito Santo, para que sejamos uma só pessoa. Foi a oração que Tu fizeste antes de chamar Lázaro para fora, antes de mostrar aos homens que quando nascemos do Espírito podemos todas as coisas.
na graça da plenitude da ordenança da lei espiritual, tu oraste, Pai, que todos sejam um, como eu e ti, e nós neles. E é isso, Pai, que eu te peço, para mim e este ouvinte, esse internauta que está nos acompanhando. Reescreve o nome deste homem e desta mulher no livro da vida. Escreve o nome desse que está te aceitando. E que possamos, ó Pai, reescreve o meu também, a cada um de nós, que possamos estar aptos para andar sobre as águas. Pedro, a primeira vez, andou pela emoção, mas sucumbiu. Mas na segunda, já veio pelo Espírito, de mão dadas contigo, ó Salvador de nossas almas. E é assim que tem que ser. Você que acredita, diga assim seja. E que os anjos no reino da glória também digam assim seja. Obrigado. Sábado estaremos aqui de novo, mas estarei colocando entre a semana mais um vídeo para você nos acompanhar. Que o Espírito Santo nos abençoe e nos guarde. Vou esperar o Luciel te ligar as câmeras, né? Que o papai nos abençoe. Comenta aí, passe para outras pessoas, tá certo? Para que possamos alcançar bastante vidas. Muito obrigado. Que o Eterno nos abençoe, pessoal.